Olá, amigos, irmãos em Cristo. Estamos começando mais um programa. A palavra de Deus nos diz sobre tudo que tens que guardar, guarde o teu coração. O coração guardado no Senhor, ele fica livre de muitas mazelas, fica livre das iras, fica livre das raivas, fica livre do toma lá da cá. Um coração guardado no Senhor tem a paz de Deus que excede a todo entendimento. E com muita paz, tempo de semear está no ar. O programa de hoje traz para você o cantor voz e violão Anderson Medeiros, a cantora Juliana Gandhi, a ministração da palavra com o pastor Joelson e também um bate-papo com o pastor. Fique aí, de frente da televisão, assista, chame os colegas, a família. Tempo de semear traz muitas bênçãos neste programa para você. Senhor, este meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco eu sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho tanta coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencho o que falta, que fazes transbordar. Retira, ó Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejais sempre o maior. Que o Senhor Jesus possa ser sempre o maior nas nossas vidas. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho tanta coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencho o que falta, que fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejais sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que as minhas atitudes sejam iguais à do Senhor.
e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, ó Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. A paz do Senhor a todos que nos assistem neste programa Tempo de Semear. É um programa que tem como objetivo evangelizar e também abençoar a sua família através de tudo que é realizado neste programa. E nesta feita, nós temos aqui a honra de receber conosco o pastor Joelso, este servo de Deus, que além de pastor, é pai, é esposo, e ele tem muita experiência a compartilhar conosco em relação à família. E para nós é um prazer, pastor Joelso, tê-lo conosco. Amém. O prazer é todo meu poder contribuir com mais essa pérola neste programa, sempre com base bíblica. Glória a Deus. E nesta oportunidade, nós gostaríamos, pastor Joelso, de tratar um assunto que temos visto o crescente, né, sempre aumentando em relação à família, no sentido do abuso na família. É algo que tem crescido dentro do lar, dentro da família. E eu gostaria de perguntar ao pastor o que o senhor tem a dizer em respeito do abuso da família. Olha, realmente, esse é um assunto bem recorrente, é um assunto que nós temos tratado em algumas palestras, temos orientado alguns casais, eles têm vivido, alguns lares estão passando esse tipo de situação. O abuso, vamos chamar de problema. Esse problema é algo que não deveria acontecer no meio do povo de Deus, mas devido à dureza do coração, a falta de comunicação nos lares, entre os cônjuges, entre os filhos, os que mais têm sofrido com relação a este assunto, percebemos que são os filhos e as esposas. Geralmente, até porque o homem, ele quando entra numa situação de discussão, de diálogo, que passa um pouquinho do limite, ele se ausenta daquele tipo de situação, ele não fica, dificilmente ele fica ali para ouvir o que ele não quer ouvir. Mas infelizmente as pessoas têm passado desse limite, dessa linha que deveria ser colocada em toda a família. Envolve a questão da educação, envolve a questão do amor, envolve vários aspectos do relacionamento. Mas, como você disse, é recorrente, é sério, tem levado inclusive alguns cristãos a gabinetes de psicólogos, a gabinetes pastorais, outros com caminho do divórcio já em andamento, e infelizmente às vezes nos procuram quando já está nessa linha do divórcio, quando já está basicamente o martelo ali batido, é que muitas pessoas acabam por procurar. Mas nós cremos que Deus pode reverter sim esse quadro, evitando que haja esse abuso no meio da família. E os maiores prejudicados, né, pastor, geralmente são os filhos, né, que estão ali assistindo toda aquela situação, às vezes uma falta de respeito, seja da parte de um dos cônjuges, né? Então os filhos, eles acabam sendo
impactado de uma forma direta, né, com toda esses abusos, essa falta de cordialidade dentro do casal, e temos vivido infelizmente, né, temos vivido isso aí nos dias que nesse tempo, né, que nós estamos vendo, que isso tem acontecido com frequência, né? Mas sempre quando nós olhamos à luz da Bíblia, não é, pastor? O senhor como ministrante, que tem sido usado por Deus para ministrar a família, tem ministrado a casais, né? Tem ministrado a encontro de famílias, né? E o que o senhor tem a dizer em relação aos filhos, quando de certa forma, diretamente são afetados? A colocação da tua pergunta ela é muito boa quando envolve os filhos, porque às vezes o problema, a raiz do problema, às vezes não está entre os cônjuges, mas é provocada a partir dos filhos. Então é importante todo casal que tem os seus filhos observar, porque um dos mecanismos que tem disparado esse gatilho do abuso, do maltrato, da palavra ríspida, da palavra dura, é naquilo que os filhos estão compartilhando, estão assistindo. Olha, a psicologia ela tem observado isso também, que a partir do volume muito grande dos jogos que os garotos estão participando, brincando, que deveria ser uma brincadeira, mas não é, estão tornando-os mais violentos. E essa violência, por eles não terem uma mentalidade amadurecida, muitas vezes não tendo convívio com o Espírito Santo, não sabem buscar santificação pela Bíblia, pela palavra, eles assimilam todos aqueles jogos violentos e transferem isso. Aí quem é que está mais perto? Os pais. Isso passa para a mãe, agride com palavras a mãe, agride com maltrato muitas vezes o pai, desobedecendo ordens, desobedecendo a função, porque tem gente que pensa que o filho só deve estudar. Não, às vezes também a culpa é nossa. Nós devemos educar os nossos filhos a assumirem as missões dos lares desde pequeno, mas tem famílias que não pensam dessa forma, que o filho só tem que estar ali para estudar, só tem que estar ali para ser ajudado no que quer fazer. Quando, na realidade, a Bíblia orienta tanto o pai e a mãe a educar este filho, preparar este filho para a vida. E se esse filho estiver sendo carregado só com violência, estiver sendo carregado só com, muitas vezes, assuntos sexuais, eu tenho observado isso em filhos de crentes nas palestras. Os pais se queixando conosco, procurando entender o que está acontecendo e como resolver o problema, porque o filho com 12 anos, com 10 anos, já está tendo acesso a conteúdo sexual. Nós sabemos hoje que as mídias, elas estão todas voltadas massivamente para esse tipo de assunto. Seja através de filme, de jogos, de leitura, tudo está sendo voltado para isso. Os pais precisam se preocupar com esse conteúdo, para explicar até onde esse filho pode ir. Impor limites, né? Impor limites que a Bíblia nos orienta que devemos fugir do mal. Sim. O mal está ali. O mal por si só, como a Bíblia diz, se destrói. Mas se você passar a querer usar deste mal para si, vai destruir você também. Então, o pai, a mãe, precisa observar esse relacionamento importante da mãe, a conversa. O filho tem mais acesso à mãe, devido às atividades do pai, muitas vezes conversa pouco. Nós homens temos essa fama, né, de conversarmos pouco, então o filho acaba recorrendo mais à mãe e conversa mais com a mãe. É aí que entra as mães buscarem se preparar à luz da Bíblia para também educarem os filhos à luz da Bíblia. Não deixar que a mídia os eduque, que este mundo os eduque. Eu creio que, agindo dessa forma, esses casais vão evitar muitos problemas. Sim. Porque haverá o quê? Um senso comum. Sim. Aí a gente vai voltar àquela época do passado em que as famílias se reuniam, os pais, os filhos, e adoravam o Senhor, liam a Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho para você ver como é importante. Assim como o aspecto negativo dessa reação dos filhos para com os pais, há o positivo. Eu conheci uma irmã
numa dessas palestras, que ela apresentou uma solução, e ela é perfeita. Ela contribui muito para que o filho não mergulhe nessa obscuridade, né? Nesta maldade do mundo. Sim. Ela dizia que deixava o filho assistir algum filme, deixa o filho jogar alguns jogos, mas ela separa um tempo específico para aquele filho, durante meia hora ou quase uma hora, também ler a Bíblia. Sim. E eu achei aquilo interessante. Digo, a senhora está aí praticando com seu filho, dando uma solução para aquilo que possivelmente possa ter entrado no coração dele, na mente dele. É como se fosse uma carga venenosa sendo neutralizada por um soro. A Bíblia, ela é santificadora. A palavra de Deus, ela é água viva. Então ela vai fluir de tal forma que vai purificar todo aquele que busca mergulhar nela. Sim. Purificando, santificando, limpando a mente, consagrando a Deus, porque ali ele vai ouvir Deus falar com ele. Sim. Ele vai aprender a Sagrada Escritura. Sim. Infelizmente, e eu dei parabéns àquela mãe, mas infelizmente muitos não fazem isso. Deixa seu filho isolado no quarto, tantas horas, às vezes até de madrugada, com porta fechada, e aí você já sabe, né? O inimigo se aproveita. Outra questão que tem acontecido muito, pastor Joelson, é a falta de tempo. Quando eu digo fator tempo, é aquele tempo de qualidade. É aquele tempo que o pai, a mãe, né, deveria dar para o seu filho, porque hoje nós vivemos nesse tempo pós-moderno, muita correria, muita ocupação, o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho estuda, e às vezes aquele tempo, aquele pouco tempo, deve ser investido para que possa dar qualidade desse tempo para o filho, né, para evitar estes males, né? Isso é importante, o filho ter a atenção dos pais. É verdade. Eu oriento sempre, assim, no final das palestras, aos pais, que façam o seguinte teste. Faça o teste do olhar com seu filho. Né? Faça um teste que é muito simples. No dia a dia, no corre-corre, no entra e sai da casa, as famílias se encontram e cada um se despede um do outro. Busque ver se o seu filho toma a benção. Sim. Busque ver se o seu filho lhe procura para tomar a bênção. E outra, o teste do olhar é assim: quando o filho se direcionar a você, ou a filha se direcionar a você, olha no olho dele. Vê se o olhar dele também encontra o teu olhar. Por isso que a importância do se assentar à mesa. Assentar à mesa. Os filhos com os pais na hora de uma refeição. Se assentar na mesa, orarem juntos. Agradecer a Deus. Participar daquela refeição junto é o momento de olhar olho a olho, não é? Tete a tete, não é? Isso é muito importante. O nosso tempo, ele já está indo, pastor, e nós estamos felizes e gratos a Deus, né, pela sua presença conosco no programa Amém. Tempo Glória de Semear, e esperamos em Deus que Deus proporcione outros momentos como este, né, para nós tratarmos este assunto que é tão importante, a família, que a família é a base da sociedade, é a célula máter da sociedade, e é importante tratar esse assunto. Então nós já estamos no nosso limite de tempo, queremos agradecer de coração. Muito obrigado, pastor. Obrigado, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Programa Tempo de Semear com você. Graça e paz, amados irmãos. Sou o pastor Joelson. Para mim é um prazer estar novamente com vocês neste programa, hoje falando um assunto muito importante. Vamos dividir nesses minutos as pérolas da Bíblia. E eu quero convidá-los, se você estiver em casa, abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus. Apenas vamos analisar 2 versículos que são importantíssimos para a nossa vida. Hebreus, no capítulo 12, verso 14 e 15. O 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Esse assunto que a Bíblia trata aborda todos os aspectos da vida do ser humano, do casal também. São assuntos que importantíssimos na vida da família, no convívio na igreja, no convívio social. Então atente para o que a palavra de Deus fala. Falar sobre relacionamento requer uma certa dedicação, porque atinge muitas áreas, é um ensinamento profundo, e a Bíblia ela é muito clara quando se trata sobre isso. Nesse verso 14, você vê que o Senhor nos apresenta duas coisas: paz e santificação. É muito importante que tenhamos uma vida regada de paz, cheia de paz. E essa paz ela é importante porque influencia no dia a dia. Muitas famílias não estão vivendo esse ambiente de paz. Infelizmente sabemos. E o retrato disso sempre é o divórcio, sempre é a confusão. E observe que às vezes as famílias que estão na ausência da paz acabam levando toda essa carga para dentro de sua igreja, no convívio de sua comunidade, no convívio com seus filhos, no trato real com a sua esposa, com seu marido. E é por isso que isso influencia diretamente. E a Bíblia faz questão de nos ensinar que ter paz é importante. Observe, a segunda coisa que nesse versículo 14 o Senhor aborda é a santificação. Como você vai tentar alcançar a santificação se você não tem paz? É difícil. Pode não parecer, mas as duas coisas estão interligadas. Eu tenho a experiência no convívio com algumas pessoas dentro dessa área familiar, e eles relatam aquela frase que nós conhecemos muito bem, e diz assim: poxa, o convívio na igreja é de uma forma e a minha casa parece um inferno. É muito complicado, é muito triste você observar que isso esteja acontecendo na casa de pessoas cristãs, num ambiente familiar cristão, quando na realidade nós deveríamos dar o exemplo de um reino de paz, de um convívio familiar sadio na presença do Senhor, com os filhos bem criados, bem relacionados, em comunicação com seus pais, em obediência. Mas tudo isso na realidade, infelizmente, algumas pessoas estão vivendo ao contrário. É bom a gente observar que as desavenças são frutos do pecado, fruto que o homem plantou lá atrás no pecado, no jardim, e hoje nós vivemos essa confusão familiar, essa confusão social. Às vezes as desavenças, elas são também inevitáveis, embora você não goste, né, dessa ausência de paz, mas as desavenças, a falta de comunicação às vezes se torna inevitável. Vou dar um exemplo muito prático que a Bíblia cita, é o caso de José. José, vendido pelos seus irmãos, ele não tinha intriga com seus irmãos. Na realidade, seus irmãos é que tinham intriga com ele. Então, mesmo ele não querendo ter um ambiente com ausência de paz, José teve esse tipo de relacionamento com seus irmãos, e nós sabemos como termina a história. As desavenças, elas são características pela falta de controle emocional, controle espiritual. É por isso que é importante você se dedicar ao estudo da palavra. Eu quero ler o segundo versículo, porque tem uma informação bem interessante para a gente também sobre essa questão de relacionamento. Quando você lê no verso 15 que diz: atentando diligentemente, ou seja, tendo cuidado, vigiando, né? Olha só, vigiando, para que ninguém seja tomado por faltoso. Ou seja, o crente, estamos falando de famílias cristãs, os crentes que são pegos faltosos na educação, no trato com as pessoas, no trato com seus familiares. E aí o verso continua dizendo assim: esse, separando-se da graça, corre o risco de perder, de sair da graça de Deus. É o limite do ser humano ali, quando ele ultrapassa aquela linha, onde já não cabe mais uma conversa, onde já não se faz entendido. Eu sei que alguns irmãos podem estar sofrendo
sofrendo inclusive com falsos testemunhos. A Bíblia também fala sobre isso. Histórias que inventam a seu respeito e elas não são verdadeiras. Quantas pessoas já se afastaram do nosso convívio por causa desse tipo de desavença? É a famosa histórias inventadas, e as pessoas acreditam, sem ao menos procurar saber o que realmente aconteceu. E aí o versículo continua dizendo assim: nem haja alguma raiz de amargura. Em outras versões bíblicas você vai ler a Bíblia fazendo a comparação do homem, da mulher, como uma planta que dá um fruto amargoso. E o versículo acaba dizendo que é perigoso esse tipo de planta, essa raiz de amargura dentro da pessoa, porque ela gera frutos. E esses frutos, quando são lançados no solo, eles dão novas plantas amargas. Então é importante. Eu não sei o que você passa no seu lar, eu não sei como você está com sua esposa, com seu marido, como está a comunicação, a relação com seus filhos, eu não sei, mas observe que para tudo tem um limite. E se você está observando que tem mais ausência de paz, mais palavras amargas, mais tratamentos amargos do que doces, é sinal de que essa linha já foi ultrapassada. Mas eu tenho uma novidade para te dizer. O nosso Senhor, Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, Criador da família, Criador do ser humano, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele deseja que todas as famílias tenham paz. Até porque é num ambiente celestial que nós teremos o gozo pleno, a paz plena. Mas Ele deseja que a tua família seja um pedacinho do céu aqui na terra. Que na tua família, na tua igreja, que na sua comunidade você seja um exemplo. Você seja como aquela árvore frondosa que dá sombra, e todo aquele que se chega embaixo dessa árvore tem paz em sua vida, tem um repouso, tem um descanso. Então essa comparação do verso 15 que o Senhor nos dá acerca da raiz de amargura, precisamos ter cautela e muito cuidado, porque receber uma ofensa, receber uma perseguição, receber uma palavra que não foi bem colocada, palavras que chamamos malditas, elas podem não ter uma reação imediata, mas Satanás, por ser sagaz, coloca no coração do ser humano aquela plantinha com raiz de amargura, e ela vai crescendo, e se essa pessoa não entregar esta ofensa diante da cruz, diante dos pés do Senhor, no altar do Senhor, não passar para Ele isto, ela corre um sério risco de se tornar uma planta amarga. Olha, o Senhor deseja que sejamos amorosos uns para com os outros. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos amar uns aos outros. Ainda que em mim haja falhas, ainda que em você hajam falhas, nós precisamos entender que somos humanos e que em Cristo somos irmãos. É por isso que o amor tem que ser algo característico no meio do povo de Deus. A igreja deve ser um ambiente onde se encontra este amor e não o inverso. Onde as pessoas são deslocadas, onde as pessoas são maltratadas, onde as pessoas são malditas. Não, pelo contrário. A igreja tem que ser essa extensão onde as pessoas encontrem um ambiente acolhedor, um ambiente que haja paz, um ambiente que haja amor. E precisamos praticar isso. Sabemos que nos últimos dias o Senhor nos advertiu sobre o que estaria acontecendo na sociedade, no meio da humanidade, no meio dos casais, no meio da família, os filhos. Nós sabemos de tudo isso, porque está na Bíblia. Mas nós precisamos ser diligentes, nós precisamos ser cautelosos, precisamos ser sábios, precisamos ter mente renovada em Cristo, precisamos ter mentes libertas para entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor passe a habitar no teu lar. E se você está vivendo esse ambiente, eu quero te convidar nesta hora a orar comigo. Eu tenho certeza, tenho fé de que o Senhor pode transferir este ambiente de amor, de paz, ainda que o seu casamento, ainda que a sua família pareça estar perdida. Não desista da sua família. Ore comigo neste momento e o Senhor há de estender a sua mão poderosa.
Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelos ouvintes que aqui temos hoje, ouvindo esta palavra que vem direto do Teu coração. Ó Senhor, se o meu irmão, a minha irmã, neste momento sofre, se a sua alma chora, está perdida, sem saber a quem recorrer, Pai, nós te rogamos agora providência celestial nesta casa, nesta família, nesta comunidade cristã, Senhor, nesta igreja. Pai, estende a tua mão. Ó Senhor, quebra aquilo que necessita ser quebrado no coração, porque o coração do homem às vezes está tão duro, tão enegrecido, que não há espaço para que se desenvolva a Tua palavra, a luz da Tua palavra, o ambiente se torne, Senhor, amoroso, o ambiente se torne cheio, rico de paz. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso para a glória do Teu nome, e que esta alma não se perca, que este marido não vá embora, que esta esposa consiga ter paz no seu lar, educando seus filhos, filhos amorosos em Ti, Senhor, obedientes a pai e mãe. Capacita ambos, meu Senhor. Capacita também os filhos para que eles compreendam a boa e perfeita vontade que há no Teu coração para cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos os lares, não só de Castanhal, não só deste estado do Pará, mas de toda a nação, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, eu te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Atenção, mulheres de Castanhal,
mulheres evangélicas, não evangélicas, da denominação que você frequentar, eu tenho um convite para você. Dia 18 de agosto, primeiro simpósio de mulheres na Assembleia de Deus de Castanhal. Para fazer sua inscrição, você pode contactar com a nossa querida Laudiene pelo número 984352329. Faça sua inscrição, será um dia todo de aprendizado em nosso centro de eventos. Você é nossa convidada. Estamos agradecidos a Deus em primeiro lugar, que é o nosso maior mantenedor deste programa. E em seguida queremos também louvar a Deus, a Assembleia de Deus em Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pessoa do pastor Manuel de Jesus e também o pastor Abias Oliveira. O nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando o ministério dos nossos líderes espirituais. Também Jardim de Deus, essas mulheres que oram, que abençoam nossas vidas, abençoam a sua vida, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Também os nossos agradecimentos ao nosso querido Iclis Marques, o nosso muito obrigado, que é um dos nossos cinegrafistas. Também a irmã Domingas, um grande abraço, irmã Domingas, que Deus abençoe mais e mais a sua vida. E também Império Mídia, quem aí tem o seu programa, a sua festa, já aí tudo aí nas suas agendas, agendado dias e datas, e ainda não escolheu o seu cinegrafista, chame Império Mídia, contate Iclis, contate também Rian Freire, converse aí com ele pelo WhatsApp, o número dele está passando aqui, e ele vai lhe fazer umas propostas excelentes. Você que está programando seu casamento, sua festa de 15 anos, colação de grau e outras inúmeras festas. Império Mídia, a melhor, e tem ótimas propostas para você. Também temos o pastor Cid Nelson, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, pastor Cid Nelson, seu ministério, a irmã Esperança, um grande abraço, que o Senhor continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Temos também Top Lanche. Você que sai cedo de casa, que não tem tempo de fazer aquele lanche logo cedo pela manhã, é ali próximo à prefeitura, próximo ao Bradesco, a agência Bradesco, próximo também ao Hospital Magalhães, nós temos Top Lanche. É lanche e restaurante. Você pode ir lá. Nosso querido pastor João Batista visitou lá e fez aquele lanche essa semana, gostou muito. E um grande abraço aí para você, a Vani, o nosso muito obrigado também, que Deus continue abençoando Top Lanche. Também a nossa querida Maria Gomes, um grande abraço, irmã Maria Gomes, e que Deus continue abençoando e visitando a sua casa e toda a sua família. O nosso muito obrigado e que Deus, com as suas mãos que são boas, continue abençoando cada um de vocês. Chegamos ao final do programa, sempre com aquela recomendação de que no próximo final de semana nós temos aquele encontro com você. Até lá, se Deus quiser.